Deus, a essa casa abençoada por Jesus, pela espiritualidade e pelo nosso Criador. Uma casa de cura. Vamos aos recados da noite. Esses são os recados para o mês de janeiro. Tem que falar mais alto, né? Primeiro recado: desligar o celular. Nossa, hein? Às vezes a gente esquece e toma um susto, né? Manter o silêncio. Temos uma biblioteca para empréstimo e venda, logicamente de exemplares da nossa doutrina, né? Temos uma caixinha de vibrações ali em cima da mesa na entrada para colocar o nome de entes queridos, encarnados e desencarnados. Temos também uma caixinha de sugestões, onde todos podemos sugerir temas diversos para palestras e cursos aqui na casa. As inscrições estão abertas para os cursos de educação mediúnica, online e presencial. Inscrições para estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, Chico Xavier, O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, e O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Inscrições abertas para evangelização infantil e mocidade, de 3 a 16 anos. Dia 2 de fevereiro, às 8 horas, teremos nosso curso e reciclagem de passe, aberto a todos os interessados. Esse curso é presencial, 2 de fevereiro. E para maiores informações, temos panfletos na mesa e que podemos falar com a Marcela a respeito. O início dos cursos na segunda semana de fevereiro. Vamos à psicografia da noite, intitulada Mais um Ano. Mais um ano se passou Como que vivemos esse ano? Houve progresso? Aprendemos um pouco mais? Sim, nada é perdido. A evolução se faz por etapas. Entrega toda a tua esperança nos teus esforços. Vamos sempre caminhar com fé e esperança. Vamos, amigos, confiamos em vocês. Todos são muito amados por mim. Confiamos em nossos trabalhadores. Aliás, todos são muito amados por nós. Confiamos em nossos trabalhadores. Vamos caminhar firmes e convictos que cada vez estaremos melhor. Ficamos felizes pela preocupação de melhorarem os trabalhos. Sabemos que tudo é feito por amor. Um grande abraço dos trabalhadores da casa. É um ano novo de muitos frutos e confiança. Vamos engajar todos esses temas mencionados em nosso coração. É uma mensagem. Mensagem psicografada aqui na casa no dia 27 de 12 de 2023. Vamos elevar nossos pensamentos, observar as batidas do nosso coração, que é por elas que a gente entende a vida física, mas é por ela que a gente reconhece
o tamanho do poder do Criador, porque a gente não consegue definir o que é isso, a não ser por estarmos esforçando-nos por entrar em conexão com a espiritualidade, sentir a presença dessa força espiritual que realmente nos envolve todos nós, todos os planetas, todos os astros, todo o universo. E como entender esse Criador, a não ser pela nossa consciência, a consciência que já conseguimos discernir como sendo o ápice da própria vida, que é a chama que o Criador nos legou. E com essa consciência, vamos pedir ao Criador que sejamos dignos de estar recebendo as graças da espiritualidade, acompanhadas do nosso grande irmão e diretor desse planeta, Jesus Cristo, que se apresentou como representante maior do Criador para que nós tivéssemos luz e caminho com liberdade de consciência para atingirmos o topo da evolução, e que podemos, apenas nós, por alguns dos nossos efeitos, não conseguimos ainda. Vamos pedir que sejamos abençoados, que abençoe essa casa e que nós possamos ter a capacidade de entender todos os ensinamentos do Evangelho que nós receberemos agora, a partir da palestra do nosso irmão Genésio. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vibremos para que a paz de Jesus esteja conosco. Eu não pedi direitos autorais para o Alexandre, deveria ter pedido. Na semana passada ele fez a palestra sobre o Pai Nosso, uma oração muito importante, mas muito mesmo. E no momento ele disse que a oração do Pai Nosso, cada frase dá uma palestra. Eu aproveitei o gancho e peguei uma frase. Então, eu peguei o trechinho do Pai Nosso, intitulado Seja feita a vossa vontade. No Pai Nosso não tem o trechinho? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então vamos refletir hoje sobre esse ensinamento de Jesus. Eu vou primeiramente convidar todos a pensar na vontade de Deus, porque seja feita a vossa vontade, estamos referindo a Deus, a vontade de Deus. Então vamos pensar primeiro na vontade de Deus. Será que em alguma coisa, em algum momento, algum aspecto da nossa vida, a vontade de Deus possa não ser de amor para conosco? Quem estuda, que compreende os atributos da divindade, tem a certeza que não, né? Será que ele pode desejar que a gente sofra por algum momento, por alguma coisa? Desejar que eu tenha temor a Deus? Porque no passado eu aprendia que a gente tem que temer a Deus. Hoje nós vemos bem diferente, né? Temos que amar a Deus. Será que ele tem a vontade ou ele nos castiga? Porque há muitas assim, colocações que nos levam a achar que Deus castiga. Na verdade, nunca Deus castiga. Deus, se é todo amor, toda bondade, justiça, Ele jamais castiga.
tudo que Jesus ensinou, Jesus, na sua grande hierarquia, no seu grande luz, no seu grande amor, nos ensinou tudo que nós precisamos para seguir na caminhada, e que está no seu Evangelho. Então, o Evangelho do Mestre é pleno de luz e de amor. Nós ainda não sabemos aproveitar o suficiente, interpretar, né? E tudo que a doutrina também nos ensina, que é tudo com base no ensinamento de Jesus, com base nas leis divinas. Então, se essas bases de Deus, tudo que a doutrina nos ensina, nos comprovam que Deus é amor, é bondade, sabedoria infinita, justiça perfeita, que não erra. Então, esses ensinamentos são de tal maneira embasados que não temos do que duvidar. Por que nós vamos duvidar? Se essas leis divinas têm alguma falha, se elas estão erradas em alguma coisa. Então, estamos aqui refletindo sobre a vontade de Deus, né? Agora, quando na oração ensinada por Jesus, que foi o tema da palestra do Pai Nosso do Alexandre, na frase, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, como é que nós vamos entender essa frase ensinada pela grandiosidade, pela luz, pelas palavras de amor do Mestre? Como vamos entender esse ensinamento? Como vamos pôr em prática? E eu creio que ainda a maioria dos cristãos, porque tem tantas religiões cristãs, mas a maioria na Terra entendem pela metade esse ensinamento do Mestre Jesus, ou até menos da metade. Então, como nós sabemos que Deus é soberano, Deus é todo poder, temos a certeza disso e não questionamos Deus, e na verdade isso está certo. Não temos condições de questionar Deus, estaria na contramão. Mas não nos aprofundando na questão para refletir, analisar a parte que nos toca, o que é que compete para mim fazer, para cada um de nós fazermos, para estarmos fazendo a vontade de Deus, né? Então, nós não levamos em consideração, nós sempre pensamos, bom, Deus é soberano, sempre vai ser feito sua vontade, então eu aceito como sendo tudo da vontade de Deus. Mas, na verdade, o que Jesus ensinava aí também é que nós temos que fazer a vontade de Deus, então, segundo as leis divinas, segundo os ensinos de Jesus. Então, não estamos presos só na ideia de que Deus sempre executa sua vontade. Então, se eu sou porque foi da vontade de Deus, se eu sou muito pobre porque é a vontade de Deus, e daí afora, né? Então, por que é que Deus permite que a gente sofra? A gente se pergunta, por que tanto sofrimento? Na Terra tem tanto sofrimento. Por quê? Porque tem uma lei também divina, bem curtinha, muito importante, que a gente não considera, que é a lei do livre-arbítrio. O que significa essa lei divina? Que Deus, no seu amor para conosco, nos dá a liberdade da escolha das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do que vamos fazer de bom ou de ruim. Então, é um gesto de amor para conosco, aquilo que eu estou pensando em fazer, aquilo que eu estou fazendo, está em harmonia
com os ensinos de Jesus, com o Evangelho do Mestre, com essas leis divinas, então nem sempre estamos cumprindo a nossa parte. Estamos geralmente falhando a nossa parte. E é por isso que sofremos. Tá bom, se Deus me dá liberdade de escolha, eu escolho algo que não está em harmonia com a lei divina, isso vai me trazer consequência, vai me trazer problema. Então, por exemplo, se eu estou transgredindo essas leis, eu estou falhando com a minha parte na oração de Jesus. Então, porque Jesus é amor para conosco, Deus é todo amor. Então, essas dores, aflições, desesperos que nós sofremos, quem não entendeu ainda que a vontade de Deus não é essa, fica pensando: será que Deus não conseguiu evitar o sofrimento? Será que Deus não foi competente para evitar? Será que Deus não me ama? Será que Deus esqueceu de mim? Isso são perguntas, são frases que eu já ouvi muitas vezes e muitos de nós com certeza já ouvimos. A gente começa a achar que Deus esqueceu de mim. Isso geralmente quando são sofrimentos prolongados, às vezes uma doença incurada longa, um aleijão. Então, nós ouvimos sim essas colocações. Estamos, na verdade, com isso, duvidando de Deus. Né? E essa lei do livre-arbítrio, ela existe não só para a Terra, mas para todo o universo. Então temos que aprender tudo isso para seguir avante com segurança. O que eu poderia dizer aqui, por exemplo, se eu escolho beber álcool, bebida alcoólica, ao invés de beber água, de beber coisas saudáveis, aí eu vou ter uma cirrose, vou ter problemas sérios, vou ter desavenças por causa de bebedeira. Deus esqueceu de mim, Deus está me castigando, Deus não me ama. É claro que não é nada disso. Nós escolhemos errado e sofremos as consequências. Há aqueles de nós que escolhemos ainda, às vezes, assaltar para não trabalhar. Escolhemos encostar em alguém para ter um esforço próprio. Quando a lei do trabalho é uma lei divina, que ela nos impulsiona ao progresso. Sem a lei do trabalho, nós estaríamos estacionados ainda na idade da pedra. Então vamos pensando nisso com carinho, para a gente saber fazer boas escolhas. Se eu escolho, por exemplo, também ser invejoso, ser violento, ser desonesto, tudo isso vai me trazer sofrimento, mas não é da vontade de Deus. Na verdade, foi da minha vontade, da minha imperícia, da minha ignorância, falta de conhecimento, mas nunca da vontade de Deus, porque Ele é todo amor para conosco. Então, nós somos os construtores do nosso destino, de alegrias, de felicidade, de dores ou aflições, sofrimentos. Nós somos hoje que construímos o nosso passado. E seremos amanhã, em vidas futuras, o que estivermos construindo hoje, respeitando esse ensinamento da oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Então, nós vamos conquistando, construindo o patamar da vida futura que vai nos conquistar para a felicidade.
vai nos transportando para a felicidade. Então, portanto, irmãos queridos, a todos que me ouvem, nós precisamos cuidar, mas cuidar mesmo da nossa vontade, do que queremos fazer, porque a vontade de Deus é perfeita, amor, felicidade, é tudo para conosco. Então, todos os problemas, todas as dores, as aflições que existem na terra, não são da vontade de Deus, é da vontade dos homens, da nossa própria vontade. Porque se essa lei de Deus é tudo amor, não tem como, gente, culpar ninguém. Até a bala perdida, nós aprendemos que tem endereço certo. Jesus disse que não caia uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Então, se uma bala perdida me atingiu, eu estou sendo injustiçado, estou sendo simplesmente vítima, com certeza de tudo que aprendemos na doutrina do Evangelho de Jesus, não. Eu tinha algum motivo lá do meu passado para passar por essa experiência, né? E muitas vezes, motivos que a gente na reencarnação, prepara a reencarnação, escolhe para passar. Então, nós temos sempre que nos esforçar para nós fazermos a vontade de Deus, como nos foi ensinada por Jesus. E para isso, nós temos a diretriz segura, amorosa, a cartilha do Beabá. Nós, no passado, estudamos a cartilha do Beabá, que são os ensinos de Jesus, no Evangelho do Mestre, em todos os evangelhos de qualquer religião cristã. E como esse Mestre Jesus, é o exemplo máximo de amor que passou pela terra, também não temos que duvidar de nenhum ensinamento dele. Acontece ainda que algum ensinamento a gente não compreendeu bem, como algumas passagens que tem, que de vez em quando é trazida à tona nas palestras. Por exemplo, não vim trazer a paz, mas a espadas. Uma coisa não bem compreendida ainda por muitas religiões. Quem é minha mãe e meus irmãos? Dá a impressão que Jesus estava negando a mãe, mas quando se estuda o assunto, nós vamos ver claramente que não é por aí, não é esse o caminho. Então, eu posso proferir a oração do Pai Nosso e falar nessa parte aí, seja feita a vossa vontade. Então, estou, por exemplo, pensando em Deus e falando isso, seja feita a vossa vontade. Mas, se eu estiver fazendo escolha errada, seja no campo que for do nosso comportamento, da nossa moral, dos nossos pensamentos, eu estou falando da boca para fora. Eu não estou me esforçando para colocar em prática, portanto, não estou fazendo jus a essa paz, a essa felicidade que essa oração pode me proporcionar, né? Então, sempre, a preocupação com a minha vontade, com a nossa vontade. Então, como eu já disse ali atrás, se eu escolher qualquer caminho errado, seja da prostituição, ser colérico, ser invejoso, ser maledicente, eu nem deveria falar esse trecho de oração, seja feita a vossa vontade, porque eu estou falando e não estou fazendo, né? Então, é um ponto importantíssimo para nós escolhermos. Agora, quando nossa escolha caminha o caminho da honestidade, do trabalho, aprender a perdoar, ser caridoso, e vai por aí todas as virtudes ensinadas, exemplificadas por Jesus. Então, aí sim,
Aí eu estou fazendo jus a esse ensino do Mestre, e com certeza isso vai me trazer muita paz, vai me preparando para a felicidade futura, porque hoje ainda estou no caminho, posso estar resgatando algum erro do passado, mas se eu tivesse preocupação, estar vigilante, vigiai e orai, disse o Mestre Jesus. Se eu estiver com essa vigilância no dia a dia, por exemplo, se eu estou com um problema grave, problema sério, seja espiritual, seja da ordem que for, principalmente para problema espiritual, uma influenciação, eu preciso estar em todo momento com um pensamento negativo bater na minha cachola, fazer uma leitura de um trechinho, que seja 2 linhas do Evangelho, fazer uma oração, colocar uma música suave, agradável, uma música, não a pauleira, porque vai piorar a situação, né? Eu posso ler um trechinho, uma obra boa, um livro que sempre nos acrescenta muito, nos mantém em sintonia com as correntes mais elevadas, né? Então, é por isso que eu sempre costumo dizer que só a oração do Pai Nosso, quando bem compreendida pela humanidade, quando praticada pela humanidade, só essa oração saneia todos os males da terra. Daí a grandiosidade, o alcance de Jesus, porque foi a única oração que Ele nos ensinou enquanto estava aqui conosco, encarnado. Quando foi perguntado como se devia orar, Ele proferiu essa oração: Pai Nosso, Pai. Imagina o alcance que Ele estava tendo, as mensagens que Ele estava ensinando, trazendo naquele momento, com essa oração tão sublime, tão grandiosa. Então, nós vamos conquistar a paz conforme nos ensinava Jesus, porque Jesus disse o seguinte: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, mas não como vou dar o mundo. Quer dizer, a paz de Jesus é a verdadeira paz, porque há pessoas que acham que, se não, estou com paz, eu me vinguei, estou em paz, eu me separei, e vai por aí fora. Essa paz é ilusória, ela é no momento, mas ela vai trazer grandes sofrimentos. E eu vou pedir permissão para ler um trechinho do livro. Esse livro aqui, inclusive eu recomendo Comentários Evangélicos, que é de Bezerra de Menezes. Ele pega vários trechos do Evangelho e desdobra da maneira dele, mas tão grandioso, ensina tanto, nos traz reflexões bastante profundas e necessárias. Então eu escolhi a lição 190, que ele intitula O Necessário. Vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então Deus sabe tudo, nossos pensamentos, sabe tudo. Então, mesmo sem eu pedir, Ele sabe o que eu preciso. Agora, por que então que a gente aprende que todas as lições do Evangelho nos ensinam a pedirmos com fé, né, de coração, com sinceridade? Porque aí entra um gesto de nossa humildade, né? Senão seria assim, fazer esse eleva a goela abaixo, né? Então o Bezerra de Menezes nos coloca da seguinte maneira: buscamos compreender as necessidades de nossos semelhantes, e nesse esforço de entendimento e atendimento, gastando longo tempo, errando frequentemente, acertando algumas vezes, em prolongado esforço evolutivo. Deus, a
perfeição absoluta, não erra jamais. Se Ele nos retira uma oportunidade de trabalho, uma experiência que nos parece necessária, a alegria que nos vem da ideia de sermos úteis, é porque, na verdade, nossa interpretação desses valores está errada. É muitas vezes um repouso forçado na cessação ou na interrupção de uma experiência, numa aparente condenação à inutilidade, que reside nos grandes remédios para o corpo ou para o espírito. Deus sabe o que mais nos condena, afiançou Jesus. Sendo assim, não nos faz nunca perder tempo, nem nos condena à total inutilidade, mas sob essas aparências está na realidade nos favorecendo a evolução e nos preparando eficientemente para novos trabalhos, cuja extensão e importância não podemos por agora compreender, mas que amanhã, com toda certeza, valorizaremos devidamente. Então, eu escolhi esse texto de leitura porque ele fala justamente de um ponto que nós não falamos. Há muitos de nós, muitos irmãos, com impossibilidade de trabalhar, impossibilidade real de ser útil, por alguma deficiência física, por problemas que não tem como eles superarem. Então, aí é a hora que vem as dúvidas sobre Deus, né? Mas é o momento, como eu disse, se a gente não compreender, porque o nosso ponto de vista está errado. E está errado porque ainda não compreendemos que estamos daquela maneira, com aquela debilidade mental, seja qualquer tipo de aleijão, porque nós precisamos dessa interrupção, porque às vezes já falhamos em várias encarnações, no mesmo erro, na mesma situação. E então, é um período que Deus, na sua sabedoria e amor, nos concede para que a gente amadureça, passe por uma experiência dessa maneira e na próxima oportunidade a gente venha a acertar. Então, é um período muito importante e necessário que Deus nos coloca nessa situação justamente por amor, para que a gente possa realmente encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Então, tudo isso nos dá certeza de que Deus realmente é todo amor, bondade, inteligência suprema, né, causa de todas as coisas, e que os ensinos de Jesus estão bem em harmonia com essas leis divinas, com esses atributos da divindade. E é interessante porque as religiões, eu conheci algumas, participei em algumas, todas ensinam corretamente. Deus é onipotente, é onipresente, falam todos os atributos conforme a doutrina espírita confirma. Só que fica mal compreendido, ou compreendido parcialmente, digamos. Então, gente, quando proferimos a prece do Pai Nosso, deve ser com fé, deve ser com sinceridade de coração, porque a fé, se ela for de maneira superficial, ela não sai do teto. Quando é proferida com amor, com aquele desejo sincero e procurando a melhor maneira de estarmos em harmonia, essa prece ganha direção, ganha colorido e sempre é captada por benfeitores e sempre será atendida. Às vezes não da maneira que eu estou pedindo, mas da maneira que eu preciso, que vai beneficiar ali na frente. Então, eram essas colocações desse trechinho do Pai Nosso, mas como o Alexandre disse, cada frase do Pai Nosso dá uma palestra. E eu peço perdão que eu não estou muito bem com o microfone, eu gosto mais de falar sem o microfone, mas como está gravando,
Então a gente respeita, senão eu preferia falar sem microfone. Muita paz para todos, que tenhamos um ano cheio de alegria, de felicidade e sempre levando a sério, seja feita a vossa vontade. Muita paz. Sobre o livro, a Elaine está para fazer uma compra de livros. Se alguém quiser ter certo comigo, faz o pedido que ela me encomenda. É simples, é magnífico. A gente aprende muito das lições do Evangelho. E assim, envolvidos com essa consciência dessas palavras que nos afloram mais e mais à luz dos ensinamentos de Jesus, e por um trechinho do nosso Pai Nosso, que já está tão enraizado no nosso conhecimento, mas que pouco entendemos nos momentos em que a gente ora. Precisamos então agradecer ao Pai e a Jesus por dar essa oportunidade mais uma vez de termos o amparo das palavras que o Mestre nos trouxe e pedirmos que mantenhamos a nossa vigilância e a nossa oração para sempre podermos lembrar que estamos sob vigilância também e que estamos sob os olhares dos nossos mentores, da espiritualidade, dos nossos guias, e que são eles que realmente nos conduzem nessa vida. Nós temos a luz adiante e que nós possamos sempre estar observando para que lado ela nos dirige. Pedimos ao Mestre que nos ampare sempre e que nos dirija então para os trabalhos de paz que se seguem, sob as bênçãos de Deus e de toda a espiritualidade com Jesus. Assim seja. Graças a Deus.